Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer as questões de Química da FATEC 2019, segundo semestre. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. A produção do aço ocorre nas usinas siderúrgicas em 1 e tem como principais matérias-primas minérios de 2 e 3. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto. Bom pessoal, então a gente tem 3 lacunas aí. E na primeira, ele quer saber o local dentro da usina siderúrgica em que o aço é produzido. O aço é produzido, então, nos altos fornos. Então, as cubas eletrolíticas estão fora. Então, a letra D está fora e a letra E está fora. As duas próximas lacunas, lacuna 2 e lacuna 3, dizem respeito à matéria-prima do aço. Então, para fazer aço, a gente precisa de ferro e também de carbono. O carbono vai vir do carvão. Então, a nossa resposta é letra A. Hidrocarbonetos podem ser usados como combustível. Por exemplo, o gás but-1-eno. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilogramas de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 kg desse combustível. Então, pessoal, ele dá para a gente um nome de um gás, que é o but-1-eno. But significa que tem 4 carbonos. Então, a gente tem aqui 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Ele fala também que é um hidrocarboneto. Isso significa que a fórmula é CnH2n. A fórmula geral, tá bom? Ele é formado por carbonos e hidrogênios na proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios, tá bom? Então, já de cara, com essa fórmula geral, a gente pode descartar a letra E, porque 4 para 10 não é uma proporção de 1 para 2, né? Então, a letra E está descartada. Bom, vamos continuar aqui então. But. But significa que tem 4 carbonos. Então, a letra A está descartada e a letra D está descartada. Eno significa que ele tem uma ligação dupla entre carbonos. E 1 significa que é no carbono 1. Então, a gente tem uma ligação dupla aqui e o resto é simples. Aqui a gente tem H2, aqui a gente tem H, aqui H2 e aqui H3 para completar as ligações de cada carbono. Então, a gente vai ter para o but-1-eno C4H8. Não dá para eliminar porque as duas são C4H8. Então, a gente tem que fazer a continha aqui da quantidade de oxigênio necessária para queimar 5,6 kg desse combustível. Então, vamos montar aqui a reação de combustão. A gente vai ter C4H8 mais oxigênio, que é O2, resultando em CO2 mais H2O. Agora a gente precisa balancear essa equação. Então a gente tem 4 carbonos desse lado e 1 desse lado. Então aqui a gente põe 4. Agora tem 4 carbonos desse lado e 4 desse. Aqui a gente tem 8 hidrogênios e aqui tem só 2. Se a gente puser um 4 aqui na frente, 4 vezes 2, 8. Então, agora tem 8 de cada lado. Agora, vamos ver o oxigênio. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Aqui a gente já tem 2. Então, se colocar um 6 aqui, 6 vezes 2, 12. Pronto, balanceamos a equação. Agora, observem que aqui é 1. Então, a gente precisa de 1 mol de C4H8
para 6 mols de O2. Ele dá aqui para a gente as massas molares dos átomos. Então, vamos ver qual é a massa molar do C4H8. A gente tem 4 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então, a gente vai ter 4 carbonos vezes a massa dele, que é 12, mais 8 hidrogênios vezes a massa dele, que é 1. Fazendo essa continha aqui, então, a gente tem 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 1 dá 4. Então, esse resultado aqui é 48. 48 mais 8 vai dar 56 gramas por mol. Do O2, a gente vai ter 2 oxigênios, cada um com uma massa de 16 gramas por mol. Portanto, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 32 gramas por mol. Aqui a gente tem 1 mol de C4H8. Se ele tem 56 gramas por mol, então 1 mol tem 56 gramas. Muito bem. E do oxigênio? Ele tem 32 gramas por mol. Então, 6 mols vão ser 6 vezes 32 gramas por mol de O2. Então, agora a gente tem a equivalência da quantidade em gramas, tá? Então, 56 gramas de C4H8 equivalem a 6 vezes 32 gramas de O2. Eu não vou fazer essa conta aqui, porque esse não é o resultado final, tá? Tem bastante conta ainda para fazer. Então, a gente deixa ela para o final, porque vai que dá para cancelar alguma coisa, tá? Então, ele quer saber aqui a combustão completa de 5,6 quilogramas do combustível. E ele quer saber quanto que precisa de oxigênio. Então, vamos fazer a regra de 3 aqui. 5,6 quilogramas vai ser igual a 5,6 vezes 10 ao cubo gramas. O 10 ao cubo é o quilo, né? Então, de quilograma para grama, a gente multiplica por 10 ao cubo. Então, a gente vai ter aqui 5,6 vezes 10 ao cubo gramas de C4H8 equivale à massa de oxigênio que a gente está procurando. A gente vai ter, então, 56 vezes massa igual a 5,6 vezes 10 à terceira vezes 6 vezes 32. Esse 56 que está multiplicando a massa, eu vou passar dividindo para poder isolar a massa, que é o que me interessa. Então, massa de O2 vai ser igual. Esse 5,6 aqui, eu vou transformar em 56 para ficar igual a esse 56 que eu tenho aqui. Então, para ele transformar em 56, eu tenho que multiplicar ele por 10. Então, eu diminuo uma potência aqui. Então, vai ficar 56 vezes 10 à segunda, vezes 6 vezes 32, dividido por 56. Agora, vejam aqui que eu posso cancelar o 56 com o 56. E eu vou ter a massa de O2 igual a 6 vezes 32 vezes 10 à segunda. 6 vezes 32, a gente pode fazer aqui no cantinho. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então, a gente tem 192 vezes 10 à segunda gramas. Para passar para quilogramas, eu preciso dessa potência de 10 aqui com o número 3 em vez do 2, para a gente conseguir passar para quilogramas, tá? Então, o que eu vou fazer?
eu vou dividir aqui por 10 e somo 1 aqui. Então, vai ficar 19,2 vezes 10 ao cubo gramas, ou 19,2 quilogramas. Se para passar de quilograma para grama a gente multiplica por 10 a terceira, para passar de grama para quilograma a gente divide por 10 a terceira. E aí eu posso cancelar esse 10 a terceira com esse 10 a terceira e fica simplesmente 19,2 quilogramas. Isso vai dar para a gente letra B. A escala de pH, que varia de 0 a 14, é válida apenas para sistemas aquosos a 25 graus Celsius. Variando-se a temperatura, a escala de pH também varia. O quadro fornece valores de kW e de pH da água pura em diferentes temperaturas. Então, a gente tem aí várias temperaturas, vários valores de kW e vários valores de pH para a água pura. Analisando-se os dados, pode-se afirmar corretamente que há... Bom, pessoal, aqui ele está tratando de água pura, né? Então, primeiro, qual é a definição de kW? kW é a multiplicação da concentração de H+, pela concentração de OH-. Isso é definição de kW para água pura, tá bom? O que acontece na água pura? H+ é igual a OH-. Para água pura, sempre, em qualquer temperatura, isso é verdade. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Aqui ele está dando para a gente um quadro com os valores de kW para cada temperatura. Então, o que acontece é que as concentrações de H+ e OH- vão mudar, por isso que a multiplicação muda. Porém, as duas concentrações sempre são iguais. Por exemplo, para 25 graus Celsius, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7. Mas, para a temperatura de 10 graus Celsius, essa concentração é diferente. Para a temperatura de 30 graus Celsius, essa concentração também é diferente. Porém, H+ e OH- são sempre uma igual à outra, ok? E isso significa, então, que a água pura é sempre neutra em qualquer temperatura. Porque o que torna uma coisa ácida, né? Então, para a gente ter pH ácido, significa que a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. Para a gente ter pH neutro, a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. E para o pH ser básico, a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-, ok? Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Para água pura, a concentração de H+ é sempre igual à concentração de OH-. Então, o que acontece? Para a temperatura de 25 graus Celsius, o pH neutro é o 7. Para a temperatura de 30 graus Celsius, o pH neutro é o 6,83. E assim por diante. Então, a nossa resposta é que a água pura é neutra em qualquer temperatura. O que muda aqui é a referência do que é neutro, o que é ácido e o que é básico, tá bom? Mas a água pura sempre vai ser neutra em qualquer temperatura. Por quê?
porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH- para qualquer temperatura na água pura, ok? Então, a nossa resposta é letra E. Esse texto aqui serve para as próximas duas questões. Em seu livro Tratado Elementar de Química, publicado em 1789, Lavoisier estabeleceu uma nova nomenclatura para diversas substâncias químicas. Alguns exemplos extraídos desse livro são dados no quadro. Então, a gente tem aí o nome antigo da substância, o nome proposto por Lavoisier e o nome atual. Por exemplo, ar vital, que é o nome antigo, foi proposto por Lavoisier que se chamasse oxigênio e o nome atual ainda é oxigênio. Examinando o quadro, identifique as duas substâncias simples nele presentes pelos seus nomes antigos. Bom, pessoal, o que é uma substância simples? É uma substância que contém na sua fórmula somente um tipo de átomo. Então, ela é formada por um tipo de átomo apenas. Então, vamos ver aqui. O oxigênio é formado apenas pelo átomo de oxigênio. Oxigênio é O2. O hidrogênio é formado apenas pelo átomo de hidrogênio, que é H2. O dióxido de carbono já é formado por carbono e por oxigênio. O ácido sulfúrico é formado por enxofre, oxigênio, hidrogênio, assim por diante. Então, todos os outros compostos presentes na tabela aqui, tirando oxigênio e hidrogênio, são formados por mais de um tipo de átomo, ok? Então, eles são substâncias compostas. As únicas substâncias simples são o O2 e o H2. E o nome antigo dessas substâncias são ar vital e ar inflamável. Então, se a gente vier aqui, a nossa resposta é letra B, ar vital e ar inflamável. A reação química que ocorre entre as substâncias denominadas por Lavoisier como carbonato de soda e ácido muriático é evidenciada pela formação rápida de um gás, que é muito conhecido por ser um dos responsáveis pela intensificação do efeito estufa e por ser indispensável à realização da fotossíntese vegetal. Esse gás é o que antigamente era chamado de. Pessoal, ele está falando aqui do carbonato de soda e do ácido muriático. Vamos encontrar então aqui o carbonato de soda e ácido muriático, que são, respectivamente, o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. E ele fala para a gente que essas duas substâncias formam um gás que é importante para a fotossíntese e que agrava o efeito estufa. Bom, que gás é esse? Esse gás, formado por essas duas substâncias, é o CO2, ou nada mais nada menos que o dióxido de carbono, que no seu nome antigo tinha o nome de ar fixo. Então, se a gente voltar aqui, nossa resposta é letra E. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!